Bom dia, gente. Então, mais um dia de aula, mais um dia de... Só leite. Queijo ainda não tem, nem no começo tudo aquele queijo. Foi. Share screen. Cadê a apresentação? Tá por aqui. Pronto. Então, gente, como o prometido é dívida, a gente vai falar um pouquinho de doença por refluxo gastroesofágico. Eu repito que vou fazer qualquer apresentação disso, eu não sou especialista nesse negócio ali, só a gente está fazendo uma revisão mesmo antes da prova, tá? Então, é isso. A gente vai fazer a aula resumo das doenças gastroesofágicas. Lembrem que, normalmente, essa aula é aqui, é feita para quando a gente já fez quando a gente já fez a revisão do tema, sabe? Quando a gente já deu uma olhada em questões e tal, e a gente vai fazer uma revisão, tá? Porque já... Então, o objetivo no final da aula é qual? Que a gente entenda, primeiro, o que é a doença por refluxo gastroesofágico, como diagnosticá-la e tratá-la, e se todo mundo vai precisar ou não vai precisar endoscopia, tá? Essa é uma das questões do clínico geral, quando mandar endoscopia e quando não, tá? Então, as primeiras coisas que a gente vai ver são fisiopatologia, epidemiologia e diagnóstico, e no final a gente vai falar um pouquinho de tratamento e complicações. A complicação, essa principal, a gente vai falar um pouquinho do esôfago de Barrett, tá? Então, na parte inicial, a gente vai falar um pouquinho de fisiopatologia, o que a gente tem que lembrar o que é a doença do refluxo gastroesofágico, sim? Então, o estômago, ele tem uma camada protetora que cobre do ácido, mas o esôfago, ele não tem. Então, o esfíncter esofagiano inferior, ele tem que proteger o esôfago, mas quando ele está abrindo, ele vai deixar que o ácido sobe e o ácido vai machucar a mucosa do esôfago, então vai começar a ter os sintomas, tá bom? Aqui está um pouquinho dos resumos dos fatores de risco, essa gráfica está lá no Redbook, tá? Então, os conceitos que a gente tem que ter claro que é diferente esofagite, que já é a inflamação, normalmente ele tem alterações histopatológicas. E quem vai falar para a gente isso? O patologista depois da endoscópia. Mas a doença de refluxo, que a gente está tentando desmembrar aqui, é isso, quando o paciente já tem os sintomas. Quando o paciente já tem os sintomas, a gente fala de doença de refluxo, mas a esofagite é só a lesão, tá bom? Então, o ácido provoca uma lesão e a gente fala de esofagite, tá bom? Então, normalmente, ele vê se está vermelhinho, se está inflamado, aí ele faz o histopatológico, tá? Então, esofagite não tem sempre que ver com a doença, tá bom? Mas a doença é com sintomas. Sintomas de refluxo pode ser ácido, pode ser alcalino, tá? Então, lembrem que pode ter esofagite sem sintomas e sintomas sem esofagite, tá? Aí a gente vai falar um pouquinho dos mecanismos antirrefluxo, anatômicos e fisiológicos, né? Nos anatômicos, a gente tem pinçamento do diafragma, o hiato do diafragma, ele tem que ser fechadinho, tá? A gente tem o ângulo de entrada do esôfago no estômago, o ângulo de His, o ângulo tem que ser agudo, normalmente é de 90 graus. Quando ele começa a abrir mais de 90 graus, ele aumenta a chance de refluxo. Temos o ligamento frenoesofágico e a roseta da mucosa gástrica, tá? Depois, a gente tem os mecanismos fisiológicos. Então, a pressão do esfíncter esofágico inferior, ele tem que ser, lógico, mais apertado. Eu vou falar disso mais para frente. O clareamento do esôfago, ela é tipo a peristalse, a saliva, quando isso está adequado, o esôfago está sendo limpado.
A resistência epitelial, normalmente lá embaixo, no esfíncter esofágico, e tem outro fator, que é o gástrico. Ele tem que ser esvaziado, tem que ter o conteúdo certinho, não pode ser sobreesforçado. Então, o estômago também é um fator muito importante no refluxo. Ali que as medidas comportamentais sejam tão importantes no tratamento, tá? Então, lembrem que a gente tem outro fator predisponente para doença por refluxo, que é a hérnia de hiato, tá? Então, o que é isso? O estômago, ele sobe para a cavidade torácica. Eu vou mostrar uma gráfica agora, mas é isso, é tipo, a hérnia de hiato é uma condição anatômica, ela predispõe o refluxo, mas o tórax ali fica com pressão negativa, então o ácido vai ser puxado para cima, tá? Mas quem tem hérnia de hiato pode ter doença por refluxo gastroesofágico, mas não significa que ele tem, tá? Então, a gente vai falar da classificação. Ela tem 3 tipos de hérnia, tá? Então, temos tipo 1, que é por deslizamento. Deixa eu abrir aqui a gráfica. Ali, então, ele está toda lá para dentro, ela desliza para dentro do tórax e sobe a transição gastroesofágica lá. A hérnia tipo 2, a transição está quietinha, ela não sobe, mas pelo lado, o fundo gástrico rola. Então, por isso sobe. E por isso ela se chama hérnia de rolamento. A tipo 1 é por deslizamento e a tipo 3, ela tem as duas coisas. Então, ela rolou pelo lado e, além disso, subiu a transição esofágico-gástrica, tá? Então, como eu falei, existe hérnia hiatal sem refluxo? Existe. E existe refluxo sem hérnia de hiato? Existe. Então, a gente já sabe que, lembrando de tudo isso, a doença por refluxo é o indivíduo que tem sintomas, tá? Então, pode ser só clínico, pode ter endoscopia normal, pode, mas a endoscopia também pode mostrar esofagite. Então, tem esofagite sem refluxo e tem refluxo sem esofagite. Igual que a hérnia de hiato, pode ter ou não ter. Tá? Então, falando um pouquinho da clínica do paciente, a gente tem muita coisa, tá? Então, tem que ter em conta que a gente tem sintomas típicos e sintomas atípicos. Tem que ter em conta quando é doença de refluxo e quando é hérnia de hiato e quando é esofagite, tá? Todos normalmente estão relacionados, mas são coisas diferentes, tá? Então, na doença do refluxo, a gente tem sintomas típicos, como a CIA. 50% da população vai ter a CIA em algum momento da vida. Então, lembrem que não significa ter doença por refluxo. Ela é uma coisa muito prevalente. Mas, na doença como tal, é um desconforto, tipo queimação subesternal. Ela começa no epigastrio e irradia para cima, tá? Então, isso dá uma sensação de queimação, que é o paciente que fala. Isso dá um gosto amargo na boca, pode ter regurgitação regurgitação do alimento na boca também. E isso piora quando? Quando o paciente está em supino, piora com alguns alimentos, como café, bebidas com gás, alimentos muito condimentados ou gordurosos, chocolate, tá? E essa é uma doença que melhora com o uso de antiácidos, tá bom? Normalmente, ela piora no supino, então, por isso a gente precisa levantar um pouquinho a cama, tá bom? Então, o outro sintoma típico é a regurgitação. O paciente vai falar, tipo, tem uma bola na garganta, assim. Então, esses são os sinais típicos, tá? A cia, aquela queimação que sobe e desce, aquela bola na garganta que o paciente refere, tá? Melhora com medicamentos que tiram ácido e piora com comida gordurosa, tá bom? Mas, além disso, a gente tem sintomas atípicos, tá? Que são os sintomas extraesofágicos.
eles podem estar presentes, pode ter alguma parte respiratória ou a parte de mucosa, tipo, ele pode ter tosse crônica, pode ter sensação de sibilância, simula asma, pode ter broncoaspiração, pode ter pneumonias, pode ter úlceras orais, aftas. Então, lembre que quando a gente tem mucosa inflamada, pode ter qualquer sintoma, sim? Então, lembrem, intensidade e a frequência dos sintomas não se correlaciona com esofagites, tá bom? Existem sintomas sem esofagites e existem esofagites sem sintomas, tá bom? Muitas vezes tem correlação, mas não uma coisa não quer dizer a outra, tá? Então, esofagite, doença por refluxo e hernia de hiato. Existe uma correlação de tempo. Normalmente, se tem muito tempo de refluxo, ele pode fazer a mudança do epitélio, sim? Que é o risco de esôfago de Barrett. E se temos esôfago de Barrett, temos o risco de fazer o adenocarcinoma, sim? Então, a gente agora vai falar um pouquinho de sinais de alarma. É uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça, porque para a vida, para vocês mandar a endoscopia, vai utilizar isso, a endoscopia não, os exames. Mas, se não tem sinais de alarma, a gente pode tratar o indivíduo direto, tá? Mas se ele tem algum sinal de alarma, ele vai precisar da endoscopia, tá bom? Então, a gente vai grifar isso aqui. Então, tem anorexia, tem perda de peso, tem disfagia ou dinofagia, sim? Pode ter hemorragias digestivas altas, pode ter anemia, odinofagia, sim? Então, normalmente, os sinais de alarma, eles indicam que o paciente pode ter algo a mais que o refluxo. Algo a mais, tipo uma massa, pode ter algum tumor, pode ter alguma doença mais grave. Então, por isso, a gente precisa fazer uma biópsia, endoscopia e biópsia, tá? Então, todas essas, sim. História familiar também a gente tem que ter em conta. E os pacientes maiores de 40 anos, é melhor fazer endoscopia, tá? Então, temos sinais de alarme. Normalmente, a perda de peso nos dá um risco de câncer, tá? Disfagia ou dinofagia pode ser por uma obstrução, sim? Então, ali o paciente vai precisar de endoscopia e não só para falar de refluxo, tipo, o paciente tem refluxo, não é para isso, é para descartar o tumor. Mas agora a gente vai falar na parte de exames. Então, quando tem disfagia e odinofagia, a pessoa pode ter um problema mecânico, tá bom? Então, o diagnóstico pode ser clínico? Pode, né? American Journal of Gastroenterology, eles falam que tem piroses ou regurgitação ou ambos, sim? Que normalmente se apresenta depois das refeições, que pioram com o decúbito ou supino e que alivia com antiácido. Ali a gente não precisa nada mais, a gente pode mandar o IVPS, pode tratar sem problema. Mas lembrem que a gente pode ter muitos sintomas sem esofagite, mas pode ter poucos sintomas e já ter Barrett. Então, a gente tem que ter em conta, tem pacientes que não têm gravidade nos sintomas, mas eles já têm uma metaplasia. Tá? Então, por isso, é possível dar o sintoma clínico, um diagnóstico clínico quando já tem os sintomas, mas a gente tem que ter em conta que se tem qualquer sinal de alarma, a gente tem que fazer a endoscopia. Então, falando de exames, a gente tem a endoscopia. A endoscopia é feita para descartar tumor, sim? Normalmente está incluso uma biópsia. Paciente maior de 40 anos, paciente com sintomas mais de 2 vezes por semana, em mais de 2 vezes, paciente que tem sinais de alarme, que tem odinofagia, que tem qualquer sinal de alarme dos que a gente já viu, outro que tenha sintomas atípicos, né? Porque a gente começa a ter dúvida no diagnóstico diferencial, tá? Mas se você vê que o paciente é jovem, sintoma típico, a gente faz o tratamento, 3 meses, depois faz um controle, sim? Então, normalmente, se ele tem úlceras
e estenoses, o patologista vai fazer a biópsia, o patologista, o endoscopista ele vai fazer a biópsia. Então, normalmente, se a gente tem um esôfago de Barrett, ele vai fazer a biópsia nos 4 quadrantes, tá bom? Então, o esofagograma, ele vai ser feito para o planejamento cirúrgico. Por quê? Porque ele vai ver se a hérnia de hiato é por deslizamento ou rolamento e vai ser para o pré-operatório, tá? Então, não esquenta a cabeça com isso. Aqui tem a pH-metria, e é muito importante que a gente lembre que ele é o melhor exame para fazer a detecção do refluxo ácido, tá bom? E segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, ele é considerado padrão ouro. Mas, se tem alguma coisa que se chama impedância ou pH-metria na prova, o padrão ouro é a impedanciometria, tá bom? Por quê? Porque para o refluxo ácido e alcalino, a impedanciometria que vai mostrar. A pH-metria vai vir normal quando a gente tem um refluxo alcalino. Tipo, aquele refluxo não ácido, ele vai sair com uma pH-metria normal, tá bom? Então, lembrem da impedanciometria, que ela é o padrão ouro se ela aparece, tá bom? Se não, a pH-metria sozinha, ela já ajuda. Além disso, ele é mais barato, ele é mais disponível, a impedanciometria é mais rara, mais cara, tá? Então, vamos falar um pouquinho aqui da pH-metria. A única coisa incômoda é que o paciente tem que andar com o catéter o tempo inteiro, com a sonda, tá? Você entra uma sondinha até a transição esôfago-gástrica, tá? Então, é um catéter pelo nariz até a transição do esfíncter esofagiano, próximo do esfíncter esofagiano inferior. Então, o que ela vai falar? Ela vai falar quantas vezes ela vai ter uma diminuição do pH no esôfago. Então, se é mais de 4% do dia, com um pH menor de 4, sim? Vai falar se é o tempo de episódio de refluxo mais longo e em que momento do dia. Então, a gente vai fazer o score, a gente não. Lá o exame, ele vai dar o score de Mister, tá? Em caso de que caiga na prova, a gente não sabe. Então, ele faz a fórmula lá e ele fala do resultado. Então, se ele tem menos de 14,7, é normal, sim? Mas se é mais do que 14,7, é um paciente com refluxo ácido, tá? Refluxo ácido, lembra? pH-metria. Então, 14,7, tá? A gente tem outro exame que se chama manometria. Para que serve o esfingomanômetro? Para medir a pressão. Então, a manometria também é para medir pressão. Pressão de quê? Do esôfago. Tanto do corpo como do esfíncter esofágico inferior. Ela é utilizada para quê? Para o estudo pré-operatório, tá bom? Normalmente, a pressão do esfíncter esofágico inferior, ele é 12 a 30. Se ele é menor disso, a gente normalmente tem um esfíncter frouxo, tem uma hipotonia do esfíncter e ele normalmente está aberto e está abrindo momentos fora da hora, tá bom? A manometria não serve para dar diagnóstico, ela serve para planejamento cirúrgico, tá bom? Então, a gente precisa saber como está a peristalse, precisa conhecer como está a função motora, precisa localizar a junção esôfago-gástrica e precisa olhar como está o grau de incompetência do esfíncter esofágico inferior. Quando a gente faz a manometria, também pode ver a peristalse do esôfago. Então, se ela tem uma boa peristalse, ela pode ter o fechamento de lá embaixo do esfíncter esofágico inferior com a válvula de 360 graus. Mas se ele tem uma peristalse muito ruim, a gente vai trocar o refluxo por uma disfagia, tá bom? Então, por isso, a gente tem que dar uma avaliada antes do cirúrgico, lá o planejamento cirúrgico, tá bom? Então, quando a manometria vem alterada,
Normalmente, o que faz os cirurgiões de lá, eu não gosto do estômago, mas os cirurgiões de lá, o que eles vão fazer é uma válvula que não tem os 360 graus, sino 270 graus, tá bom? Normalmente, eu já falei, é para ver se tem motilidade, tá? Então, se tem impedanciometria, como já falei, ele vai ser o padrão ouro, tá bom? Principalmente para refluxo não ácido. Mas ele é caro, ele é pouco disponível, mas é útil para quando persiste os sintomas, apesar do IVP, quando tem sintomas atípicos e no pós-operatório com sintomas, tá bom? Então, aí, agora a gente tem que entender a divisão no tratamento. Agora a gente já deu a primeira setinha para o lado, agora a gente vai falar do tratamento, sim? A maioria das vezes ele é clínico, 90% das vezes ele é clínico. Se ele faz as medidas dietéticas e comportamentais, faz as modificações dos hábitos de vida, a gente não precisa operar. Então, lembrando um pouquinho para vocês quais são as medidas dietético-comportamentais. Então, o paciente precisa parar de fumar, precisa parar de beber, ele precisa levantar a cabeceira da cama, se ele pode levantar a cama, botar um travesseiro mais alto, tá? Tem que perder peso, tem que evitar as comidas gordurosas, tem que tentar comer fracionado, de pouquinho, várias vezes ao dia, igual diabético, igual teríamos que fazer todos, tá? Comida não gordurosa, comer muita fibra, esse tipo de coisas. Mas, além disso, ele vai fazer a parte dele, a gente acredita que ele vai fazer, mas a gente vai precisar fazer o tratamento médico, tá? Então, a gente vai entrar com IVP. Normalmente, omeprazol, lansoprazol, todas essas prazoles, esses são os inibidores da bomba de prótons, tá bom? Mas no começo o tratamento esse é mais o procinético, tá? Domperidona, bromopril, tem vários ali no mercado, tá? O bloqueador H2 não é tão efetivo como o IVP, que é a ranitidina, tá? Em caso de não ter, a gente vai ter que utilizar ranitidina de 300, tá? No começo, a gente faz uma dose dobrada por 8 semanas, tá? E isso daí, evitar comer e deitar, é muito importante. Muito importante. Ele já caiu na prova, tá bom? Então, no mínimo 2 horas depois do comer para deitar. Agora, qual paciente vai operar? Eu não vou operar esses pacientes, porque, lógico, eu não gosto de estômago nem esôfago, mas que pacientes eles vai operar? Normalmente, quem tem um tratamento clínico prolongado e dependente, ele já fez a parte dele. Ele perdeu peso, parou de comer o que não teria que comer, levantou a cabeceira da cama e tal, mas não consegue tirar o IVP, tá? Mas não é recomendado quando o paciente não responde bem para o IVP, sim? Então, se não responde bem para o IVP, o cirurgião que fala é, será que responde bem para outra coisa, sim? Então, a principal indicação cirúrgica é responder ao tratamento oral, tá? Então, tem também indicações pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, eles falam que pacientes dos quais é exigido tratamento de manutenção. Normalmente, pacientes jovens. Para quê? Para prever qualquer complicação do tratamento medicamentoso prolongado, tá? Também tem quando tem possibilidade de arcar com os custos, mas normalmente indicação cirúrgica por custos, eticamente não é o ideal falar que por custo é uma indicação cirúrgica do paciente, tá? E a última que fala a Federação Brasileira de Gastroenterologia é paciente que está comprovado com refluxo, sim, que foi comprovado com os estudos, que não é outra coisa, continua com sintomas típicos ou atípicos, mas o remédio não funciona, poderia tentar um tratamento cirúrgico. Então, poderia ser feita a válvula de refluxo, tá? Então, normalmente, paciente que não, que virou dependente do medicamento, que é igual ao Colégio Americano de Gastroenterologia, ele fala que poderia tentar, tá bom? Então, outras indicações para o tratamento cirúrgico seriam as complicações, tá?
Então, se você tem uma úlcera ou tem um Barrett, você precisa tirar o ácido, sim? Então, normalmente o tratamento do Barrett inicial é tirar o ácido, então pode ser com medicamento ou pode ser com cirurgia. Então, se tem grandes problemas anatômicos, como grandes hérnias hiatais, ele tem um buraco enorme lá no hiato, ele não, normalmente o omeprazol não vai tirar isso. Então, ele vai precisar de cirurgia. E, normalmente, se nenhuma resposta à medicação, o cirurgião, ele normalmente fala a favor de fazer cirurgia, tá? Então, tem que selecionar bem os pacientes de cirurgia. Se normalmente ele já está diagnosticado com certeza que tem um refluxo, ele vai ser operado. Mas, além disso, tem sintomas típicos. Sim? Os atípicos pode ser sinal de outra coisa. E melhora com medicação. Índice de massa corporal menor de 35, também não é um paciente muito obeso. E pacientes jovens, tá? Como são as cirurgias, eu trouxe aqui uma amostra. Com certeza, a gente não vai fazer isso, mas precisamos conhecer. Então, as válvulas mais conhecidas é aquela válvula de 360 graus, que ela vai fechar todo o esôfago e ela vai evitar o refluxo, mas também vai evitar a saída de gás, tá bom? Então, normalmente, se a manometria, que a gente já falou que a manometria é muito importante no pré-cirúrgico, ela tem alguma alteração da motilidade esofágica, os gastros, o que eles fazem é não fechar toda a cirurgia de 360 graus, sino que fazem uma cirurgia de 270, sim? Então, ela fica um pouquinho mais aberta, tá bom? Então é isso, é só saber as coisas, eu não vou aprofundar nada de cirurgia, mas é para ter o conceito. Isso. Então, agora, lógico, a gente precisaria falar um pouquinho de complicações. Lógico, se você vai fechar o esfíncter esofágico, você vai fazer um fechamento total do esôfago. Eles falam que a taxa de mortalidade, sem ser zero, tem que ter em conta, sim, mas é muito baixinho. A disfagia, normalmente, lógico, pode ter uma disfagia, a transitória, que a maioria das vezes é 3 meses, sim? 10% passam dos 3 meses e até o 2% vai chegar até o ano. Então, o paciente tem que conhecer os riscos antes de operar. Por que a gente está falando dos riscos antes de operar? Porque o paciente tem que ser orientado para fazer o tratamento não cirúrgico em casa, tipo as medidas comportamentais e o uso do IBP. Sim? Então, a gente tem que falar que se ele opera não pode vomitar, não pode eructar, sim? Ele vai ter dificuldade, não vai poder, porque o esfíncter fica fechado, tá? Então, ele vai fazer uma sensação de gás, que se chama gas bloat, tá? Então, vai ser um paciente flatulento e tem que ser informado desse tipo de coisas, sim? Ele não vai ter refluxo, mas não consegue voltar o gás, tá bom? Então, é isso para vocês lembrar, disfagia transitória e aquele negócio de ter gás no estômago, sim? Então, se você troca um problema por outro, você melhor deixa o IBP, tá? Então, tratamento clínico e medida comportamental que vai resolver o 90%. Cirurgia só para dependentes do IBP, complicações, doença por refluxo gastroesofágico comprovado, e o melhor tratamento é o fechamento completo, lógico, tá? Então, esse foi o resumo da fisiopatologia e tratamento. Agora eu vou falar um pouquinho do esôfago de Barrett, juro para vocês que curto, até porque a reunião vai fechar. Se ela fecha, a gente entra de novo para ver as questões, tá? Que Santi trouxe. Então, complicações esofágicas. A principal é o esôfago de Barrett. O que é o esôfago de Barrett? Acontece que o epitélio não aguenta mais, sim? Não aguenta mais, o paciente não cuidou do esfíncter esofágico inferior, ele começou a subir ácido, e aí o epitélio troca.
troca por epitélio cilíndrico intestinal. Normalmente, ele é mais resistente ao ácido, né? Lógico. Então, ele fala, eu quero ser estômago porque eu não estou aguentando o ácido. Então, ele troca, faz a metaplasia. O que acontece? A gente vai fazer controle do esôfago de Barrett, mas ele não volta ao normal. Tipo, o esôfago de Barrett, ele não volta ao normal, tá? Então, o esôfago de Barrett, como eu já falei, é uma metaplasia. A história natural da doença por refluxo gastroesofágico é isso, tá bom? Ele vai mudar, tipo, o epitélio vai ficar cansado. Não tem jeito. Se não trata o ácido do estômago, se não trata o esvaziamento rápido do estômago, do fazer exercício e tal, ele vai mudar, sim? Então, de 7 a 10% dos pacientes com doença por refluxo gastroesofágico vai ter esôfago de Barrett, tá? E às vezes, quando ele substitui o epitélio do esôfago pelo epitélio do estômago, o paciente melhora. Então ele fala, não, já estou bom. E aí volta a fazer tudo de novo. Então a gente tem que dar uma explicação boa disso, tá? Então, ele é só detetável no exame endoscópico e normalmente os patologistas fazem a microscopia da lesão, tá bom? Então, normalmente tem células cilíndricas do tipo intestinal, tá? Então, na divisão na classificação do Barrett, tem curto e tem longo. Então, tem menor de 3 centímetros e maior de 3 centímetros. Qual é a importância disso? Que quando é longo, tem maior probabilidade de malignização, tá? Então, dos 5 a 10%, eles progridem para a displasia. E 1% ao ano, de 0,65% a 1%, progride para adenocarcinoma. Isso parece pouco, mas se a gente olha em 20 anos para lá, 40 anos para lá, o 20% da população vai ter um risco alto de um adenocarcinoma de esôfago, né? E o adenocarcinoma de esôfago, que a gente já sabe, é mortal. Então, essa daí é a progressão da mucosa. Normalmente o endoscopista fala que tem aquela coloração salmão, sim, coloração salmão. Quando eles têm isso, normalmente vai fazer a biópsia a cada quadrante, sim, mais ou menos de 1 a 2 centímetros. Ele vai falar se tem ou não tem displasia. Então, esse Barrett, como eu já falei, não tem como tratar, não tem como tirar ele daí, tá bom? Ele é irreversível. Se fala que o Barrett é irreversível, não. A gente já casou com ele para sempre. Mas o Barrett não significa que a gente já tem que tirar o esôfago. Mas o que a gente tem que fazer é a vigilância, tá bom? Então, vamos fazer biópsias, depende da primeira biópsia. Então, se na primeira biópsia ele vem sem displasia, a gente vai fazer uma biópsia seriada cada 1 ou 2 anos, sim? O principal tratamento é tirar o ácido do esôfago. Então, o clínico ele vai falar para dar IVP a vida toda, mas o cirurgião vai falar para fazer a válvula, tá? E a indicação está certa para os dois, só que é mais comum utilizar IVP por tempo prolongado, tá bom? Então, a cirurgia não vai ser a cirurgia para tirar o esôfago, tá? A cirurgia é para fazer a válvula que eu mostrei agora. Então, é isso. Outro achado que a gente pode achar lá na patologia é uma neoplasia intraepitelial, que seria uma displasia de baixo grau. Quando tem displasia de baixo grau, a, o tratamento muda, tipo, já não é uma endoscopia a cada 2 anos, sino a cada 6 meses, tá bom? Às vezes, o endoscopista, o gastro, ele vê a lesão, ele pode fazer uma mucosectomia, tá bom? E às vezes fazem radiofrequência, mas esquece disso, já quase não está sendo utilizada, é só para se vocês precisarem alguma coisa, tá? Se tem displasia de alto grau significa carcinoma in situ. Se tem carcinoma in situ, significa esofagectomia. Tristemente, é assim, não tem jeito, a gente precisa tirar o esôfago. Então, essa é a importância de fazer a biópsia no esôfago de Barrett e o segmento do esôfago de Barrett.
esse daí é o resumo da aula. Então, a gente falou um pouquinho do que é a etiologia multifactorial, anatomia do esfíncter esofágico inferior, os fatores de risco, sintomas típicos e atípicos, que eu preciso que vocês lembrem, o diagnóstico que a gente precisa, importantíssimo, anamnesis, sim? O exame físico é muito difícil, não tem coisas relevantes, e os exames, tá bom? O tratamento, vocês já conheceram um pouquinho do tratamento, mas lembrem que isso daqui é uma pintada. A gente já estudou, a gente já tem fixo, a gente já está muito bem em aquelas coisas da doença por refluxo, tá? Aí eu acho que era isso. Era isso mesmo. Foi. Bom, foi ruim, entendimos tudo, não entendimos. Dormir, sendo às 6h30 da manhã, acho que todo mundo está mais dormido que eu. Não, foi bom. Foi bom mesmo. Cara, é um tema complicado. Eu não gosto de tripa, de verdade, eu não gosto de tripa. Por isso